Big guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Você que já acompanha, você que está vindo pela primeira vez, então go away, stick around. Hoje o vídeo vai ser de forma diferente e eu vou falar algumas coisas que estão acontecendo que muitas das vezes aí no Brasil você não tem esse tipo de informação. Eu sempre tentei mostrar a realidade de um jornalismo investigativo baseado em fatos e não em circunstâncias. Nós estamos vendo a CNN aí no Brasil pela Record, lixo com aquele Caio não sei do que lá, um baita de um playboy que vai só falar literalmente aquilo que eles querem, que a mídia corporativista quer e principalmente o que o sistema financeiro quer. É um jornalismo que não tem pluralidade, a gente sabe muito bem disso, que eles interpretam aquilo que eles querem. Eles induzem a população a entender algo literalmente sem pluralidade. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que você realmente possa refletir que muitas das vezes as coisas que a gente ouve entra aqui e sai ali e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Isso acontece em filme e em cinema. Sempre falei para vocês, advertendo, guarde água e alimento. Guarde água e alimento. Muita gente me critica e abaixa nos comentários eles falam: "Você tá louco? O povo não tem nem dinheiro para comer, vai querer comprar alimento?" Então essa é a ironia de muitas das vezes da gente. O povo sofrido que caminha com sofrimento estampado no rosto e muitas das vezes não consegue. Então o que eu vou mostrar para vocês é referente ao que está acontecendo aqui na América, na Europa e que está acontecendo agora no Brasil e as pessoas estão percebendo referente ao coronavírus. Dois especialistas norte-americanos mencionam o esforço da China e Cuba para poder realizar o combate sobre o coronavírus. Enquanto isso, os Estados Unidos mantém sua postura individualista. Mas hoje já começou alguns testes, pessoas de 18 a 55 anos. A gente sabe que a Itália está no estado de calamidade gigantesco. E muitas das vezes a China está usando a internet 5G para poder fazer a abordagem de alta tecnologia. Ou seja, eles estão usando o robô de 5G para poder detectar as pessoas que estão usando máscaras e literalmente fazer um lembrete para que eles não possam vir a fazer aquilo que as regras a gente tem que obedecer. Ou seja, tem regras, a gente tem que obedecer. Aqui nos Estados Unidos, aqui o governador já declarou estado de emergência, já tem quase 900 casos em Nova York, e o governo já começa a pagar mais ou menos $700 por semana para aquelas pessoas que estão em quarentena. Existem vários incentivos, investimentos, enfim, ajuda propriamente dita para a população que muitas das vezes não vai ter condição de sair para trabalhar, tem muita gente trabalhando em casa e a gente não consegue entender. Então, muitas das vezes a gente fala, propaganda, é isso, é aquilo, mas é melhor a gente prevenir do que remediar. O que eu gostaria de mostrar para vocês, e o que eu gostaria de que você realmente pudesse entender, é que muitas das vezes a gente não consegue enxergar o problema pelo qual nós estamos vivenciando. Presta só atenção no que eu vou falar agora, referente ao coronavírus. O que aconteceu em 2 semanas. Enquanto os restos dos países se comportam da forma assim aleatória, meio que despercebido, a primeira etapa ela já foi alcançada. Nós temos 6 etapas no coronavírus. E você precisa entender que o pior está para vir. Então é melhor você se precaver. Porque aqui o Walmart, já que está aqui do lado, vai começar a fechar mais cedo, vai mudar os horários. E quando você chega para comprar um produto e não tem, e amanhã tem, o que acontece? O preço se mantém. Não existe aquela especulação. Teve um brasileiro que comprou um monte de gelzinho para passar na mão, aí álcool gel, gel álcool, não sei o que é, esqueci a palavra, e tentou vender. A polícia prendeu ele e falou: ou você para o que você tem que fazer, para o que você está fazendo. Enfim, ele resolveu doar para todo mundo. Então, esse tipo de atitude não funciona e a gente às vezes tem que assimilar e mudar, porque a mudança vem de dentro para fora. Então, a primeira etapa já passou. São 6 etapas. A segunda é aquela que você descobre que você está
infectado, ou seja, os registros do seu país, como você não é uma pessoa que tem mais de 75 anos, que não está no grupo de risco, e os que estão têm que se precaver. Por quê? O grupo de risco, que é essas pessoas que estão com a idade avançada, muitas das vezes não consegue se convencer da realidade do que está acontecendo. Então não há nada com que se preocupar. Além disso, você acha que existe exagero da sociedade como um todo. Ah, vou usar máscara, comprar papel higiênico, para quê? Isso não tem razão. Isso é insignificativo. O próprio Washington Post fez uma análise dos vírus onde tem pessoas aglomeradas ou onde não tem. Tá aí na internet, vocês podem checar. Então, as pessoas levam ao extremo e dão muita credibilidade à pandemia. Segunda etapa é o número de infectados começa a aumentar e as primeiras mortes já são registradas. Aí o governo declara um target red, ou seja, uma zona vermelha, onde algumas pequenas cidades já estão em quarentena e você ainda acredita que a mídia está apenas criando pânico para poder receber as visitas, ou seja, é o caos que entra a terceira etapa. O número dos casos de mortes aumenta rapidamente. Eles são colocados em 40 regiões diferentes do país e a gente vê que o país que está sendo mais afetado fora a China é a Itália, com 25% de pessoas que perde aí essa debilidade, literalmente, e os centros educacionais também estão fechados, cerca de 10 mil pessoas entram em área de risco, se muda de outras partes do país e as autoridades recomendam a lavar a mão com frequência, embora as pessoas ainda não perceberam a gravidade da situação. Aí entra a quarta etapa que eu já expliquei, aliás, a quinta etapa, todo o país está em quarentena para atrasar a propagação do vírus, ou seja, para que o vírus realmente se alastre no maior tempo possível. E apesar disso, as pessoas podem trabalhar e fazer compras no mercado. Mas mesmo assim, existem pessoas que se consideram invencíveis e vão ao restaurante, sai com os grupos de pessoas para poder beber, sai finalmente com os amigos. E finalmente, na sexta etapa, quase todas as empresas, incluindo os bares, restaurantes, é o que está acontecendo aqui. Muitos dos restaurantes aqui, McDonald's, Burger King, enfim, outros aí, Olive Garden, Golden Corral e outros aí, estão fechados e você só pede pela internet, passa e pega no drive-thru. Então, nessa sexta etapa, quase todas as empresas, incluindo os bares, restaurantes, shopping centers, estão fechadas. E o país está cheio de controle policial. Tem alguns países que estão dando multa e prendendo as pessoas. Somente as pessoas autorizadas, principalmente oficiais, podem mudar sobre ameaça de multa até de $200 e até multa de 1 a 12 anos de prisão por homicídio se estiverem infectados com corona, ou seja, o COVID-19, que é o coronavírus. Então tudo aconteceu em cerca de 2 semanas, isso que eu estou explicando para você. Se a gente for detalhar o que na realidade está acontecendo entre o estágio 3 e o 6, ou seja, a etapa 3 e a etapa 6, em apenas 5 dias já se passaram. E esse problema ainda não foi resolvido, porque muitas das vezes a gente está ignorando a situação. A gente está procrastinando a situação. O que acontece? Muitas das vezes a gente acha que isso só vai acontecer com outras pessoas. E esse é o fator primordial. Então tudo isso faz a gente fazer uma reflexão dessas etapas que poderão acontecer. E o pior que está por vir. E o pior que está por vir. Muitos dos países que não têm infraestrutura, que nem o Brasil, a Itália mesmo, está dando oportunidade não, diga-se de passagem, está tentando refriar e eles não têm mais o que fazer com aquelas pessoas que estão infectadas, que já têm idades avançadas, então dando oportunidade para aqueles realmente que dá para poder se recuperar. Tudo isso, gente, aconteceu no espaço de 2 semanas, literalmente. E a gente vê a incógnita
muitas das vezes, do chefe maior do Brasil, que em vez de encarar a realidade, passa a ironia de algo subjetivo e superficial para que as pessoas entendam de outra forma. E a gente nunca acha que essas coisas irão acontecer. Eu vi, você está vendo aqui atrás? Esse é o Trade Center, o novo. Os dois eram antigamente quando caiu. Guerras, com meus próprios olhos. E eu sei o tanto de pessoas que sofreram e partiram desse mundo. E você precisa entender isso. A gente está vendo aí que tudo isso que está acontecendo, a gente às vezes não consegue dar mínima atenção. No Rio de Janeiro mesmo, ontem morreu uma pessoa e a gente já vê a preocupação da população num país onde nós temos uma economia que é instável, não tem infraestrutura, o próprio teto do gasto bloqueia congelamento para a saúde e para a educação por 20 anos. E muitas das vezes você que está aí do outro lado está pensando que vai ser uma outra coisa. Vocês viram falar da gripe espanhola? Foi a pior da face da Terra. E a gente sabe que tudo por detrás disso, tudo isso afeta a economia. A gente sabe que tem 3 poréns aí. Os títulos que a China tem em mãos, mais de 1 trilhão, ou seja, 10% do seu GDP norte-americano, que eles podem fazer a hora que eles quiserem qualquer coisa. O dólar pode entrar em colapso a qualquer uma. A bolha que cresceu literalmente desde 2008 até agora. O Bernanke, lembra do presidente dos Fed, Federal Reserve em 2008, ele disse: a crise de 1929 foi um crash, morreu milhares, a First Depression, a primeira depressão norte-americana, morreu milhares de americanos. Na época nós não tínhamos como imprimir dinheiro. Ontem o Fed injetou quase 5 bilhões a mais para poder conter a economia. E mesmo assim as coisas não estão funcionando. Nós estamos vivendo uma iminência de um crash. O Poor's Stand, o S&P, colocou uma nota hoje, 5 horas da tarde. Provavelmente nós vamos ter uma recessão global, onde a economia de todos os países vão down. O shutdown do Wall Street, como vocês estão acompanhando o índice Ibovespa no Brasil, não reflete um país que tem a economia indexada norte-americana. Se aqui cai, centenas de países, aliás, dezenas de países vão cair junto, literalmente. Sem falar nas moedas criptografadas, bitcoins, litecoins, Wall Street e os títulos. O interessante é que o governo está imprimindo dinheiro, está gerando deflation. Sabe o que significa isso? Depreciação. E tudo isso está na mão da China, porque a China é detentora da maioria dos títulos. Enquanto muita gente deu risada dos chineses, eles foram trabalhando silenciosamente para poder ser o que eles são hoje, literalmente. A mensagem que eu gostaria de deixar hoje para você que está aí do outro lado, que muitas das vezes a gente tem que mudar a forma como a gente analisa a situação. Nós estamos vivendo os últimos dias, você tem que entender isso. Deixa a vida me levar, viveremos hoje, comeremos hoje, beberemos, depois morreremos. Isso é para a novela das 8, gente, ou enredo de samba. A gente tem que encarar as coisas com realidade, com propósito. Você não veio aqui para essa terra, para esse mundo para sofrer. Você veio para esse mundo para ser feliz. E você precisa entender isso. Que muitas das vezes a gente não consegue enxergar o óbvio e a gente leva as coisas. Tudo isso que está acontecendo está servindo de exemplo. E nós que somos um país de economia periférica, totalmente dependente, um país petroleiro, nós estamos sentindo na pele o que está passando com o Brasil. Em todos os aspectos. Tudo foi tirado do povo. E tudo isso que está acontecendo é mediante uma crise financeira mundial, onde provavelmente nós poderemos ter também uma guerra mundial se o dólar entrar em colapso. Pense nisso, reflita, seja humilde, se previna, guarde alimento, água, tome cautela, analise a situação, esqueça terceiros. Se preocupe com você
propriamente dito e depois tente ajudar as outras pessoas. É assim, quando você está dentro do avião, que acontece. Primeiro põe a máscara, depois tenta ajudar alguém que está do seu lado. Legal? Então, terminar como eu comecei. A nossa função é trazer informação no jornalismo investigativo, baseados em fatos e não em circunstâncias. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.